Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E eu falei que a gente ia fazer a maratona de Invocação do Mal. E não deu tempo de eu fazer tão rápido, mas estamos aqui agora para falar sobre o terceiro episódio da franquia, que se chama Invocação do Mal. A Ordem do Demônio, acho que é. Mas em inglês é The Devil Made Me Do It. Vamos lá comentar, de 2021. Esse filme, ele é dirigido pelo Michael Chaves, que quando foi anunciado eu falei, porque ele dirigiu o filme A Maldição de Chorona, que saiu ali, acho que foi 2017 ou 2019, não me lembro agora. Não é bom. Não é ruim também, mas não é bom. E eu acho que o problema ainda é ele não se passar no México. Mas, enfim, ele não sabe muito bem pra onde ir o filme. Só que agora, olhando de novo, eu acho que o problema era o roteiro. O Michael Chaves não ia fazer muita diferença ali. Mas aí ele foi anunciado como diretor, todo mundo ficou um pouco chato, porque o James Wan tava fazendo um trabalho lindo. E aqui chega esse terceiro capítulo, né, o penúltimo agora, porque a gente tem um último que sai dia 4 de setembro, que também é conhecido como Amanhã. E o que a gente tem de narrativa aqui pra ter um terceiro episódio? Como a gente já sabe, o Ed e a Lorraine são um casal que viveram aí várias aventuras, vários casos. Pra mim, o que mais me interessa deles é o museu de artefatos. Os vídeos que uma vez, há muitos anos, quando a Lorraine faleceu, que eu acho que foi perto... Ai, não lembro qual filme que foi. Acho que foi Annabelle 3. Ela faleceu, acho que em 2019. Ai, não lembro. 2020, sei lá. Apareceu no Fantástico uma matéria falando sobre a morte dela e mostrou imagens. E eu me lembro, quando eu era adolescente, de ter visto imagens desse museu. E, ai, gente, me desperta um fascínio aquele lugar. Nossa, acho que eu super entraria. Super entraria, sem noção total. Mas, enfim... tem um fascínio por isso. Só que esse filme em específico, ele vai falar sobre um outro tema, que foi um caso muito midiático deles, onde foi levado ao tribunal um caso de exorcismo. Tal qual o de Emily Rose, né, que é babado. Um dia eu vou vir aqui falar desse filme que é babado. Ele é sinistro, filme sinistro. O que conta esse filme? A Ordem do Demônio. Conta a história ficcional, baseado em termos na realidade. A história de uma família que o seu filho mais novo está sendo atormentado por uma entidade e precisa se passar por um exorcismo. Ele é executado ali por um grupo de pessoas, e dentre essa família que está presente temos Orne Johnson, que é o cunhado desse menino encapetado, uma criança. E aí, durante o exorcismo, começam a acontecer coisas que saem do controle, que é o Ed ter um infarto, um começo de um infarto fulminante, infarto, sei lá, um problema cardíaco por intervenção capetônica, né, intervenção de outro plano. E esse menino, na tentativa de salvar o Ed, o Orne, ele vai, segura a criança e fala: capeta, ou Mona, você larga essa criança e vem pra mim. Baixa a voz e passa pra cá. E aí o capeta fala: tá bom, pega cá. Aí ele sai dentro do Orne. E aí as coisas aparentemente se tranquilizam, o Ed vai pro hospital e o Ed viu. E a partir de alguns dias depois desse procedimento, o Ed está internado. E quando ele volta à consciência, ele precisa avisar que o Orne fez isso. Só que daí já é um momento um pouco tarde, porque nesses dias que ele ficou parado, né, o Ed ficou lá internadinho em coma, quietinho, problemas cardiovasculares. A Lorraine ficou lá fazendo vigília, porque ela ama tanto o marido dela, eles têm uma, nossa, super, né, um amor tão fraternal, tão, ai, às vezes me cansa. E um companheirismo tão grande, né, tal, mas eu até entendo eles terem essa pegada aos personagens, desse amor fraternal, porque eles lidam, né, com umas coisas muito sombrias, então faz sentido ter esse oposto. Mas enfim, até a hora que cansa. E o Orne começa a ser assombradíssimo, inclusive às vezes pela figura de uma mulher vestida de... Ai, como que é o nome daquelas pessoas? Peregrina. Ela usa aquela roupinha de peregrina dos Estados Unidos. Até que chega um momento onde esse Orne é tão perturbado por essa entidade que ele acaba assassinando
o dono do canil, que fica embaixo da onde ele mora, né? Ele mora na sobreloja, ele é a esposa dele. E o dono do canil acaba sendo assassinado por ele durante um surto onde ele tem uma distopia da realidade. Então ele, durante um momento, ele não consegue enxergar o que é real, o que não é. E ele é assombrado por essa entidade, fazendo um controle mental dele, assassina. E aí ele alega estar possuído durante aquele processo, porque ele sai andando em linha reta, todo cheio de sangue, perturbado, e é intercedido por uma policial, uma equipe de polícia, e fala assim: o que aconteceu, bicho? Daí ele: matei alguém. Vixe, foi mal, igual a Suzane von Richthofen lá, foi mal aquele dia lá, foi meio assim. E aí isso vai para julgamento, eles precisam de uma advogada que leve essa informação de que ele estava sendo perturbado por uma entidade não viva, não desse plano. E aí o filme se desenrola com o Ed e a Lorraine tentando descobrir a origem dessa entidade que está incomodando esse rapaz. Porque ele não só está possuído, ele está amaldiçoado. E aí a parte mais interessante do filme não é o exorcismo do menino no começo, não é a questão do tribunal, é a investigação. E eu acho que talvez as pessoas estavam atrás de outras coisas, mas aqui o mais legal é essa questão da investigação, que é onde a gente entra no desenvolvimento da personagem da Lorraine, das habilidades dos dois, dos casos que eles têm que se entrelaçar e as conexões com a realidade que isso tem. E aí os dois vão atrás de informações para descobrir o que ocasionou que aquela criança estivesse possuída no começo do filme. Como essa entidade consegue manipular de alguma forma, essa suposta entidade, né? Consegue manipular o Orne para que ele não esteja possuído, mas ocasionalmente ele esteja sendo controlado por algo que é alheio à consciência dele. E como que eles vão solucionar isso? Essa é a parte mais interessante do filme e entra no setor da ficção. Porque nem todos os fatos são apresentados no filme, é como aconteceu na vida real. O terceiro, né, do nosso querido Chaves, que daí fez na minha opinião, esse filme difere um pouco as opiniões, a gente vai falar sobre isso, mas ele fez um trabalho legal aqui e fez em A Freira 2. O Michael Chaves, a gente tem que tirar esse chapeuzinho pra ele. Em suma, o filme conta isso, agora a gente vai pra uma parte mais interpretativa e comentar os highlights, né, da produção. A cada filme a gente tem um enfoque narrativo, né? O primeiro, a entidade era uma espécie de uma bruxa que a gente não se entende direito como que ela virou uma espécie de um demônio. E aí tem essa entidade misteriosa que atuava como uma bruxa, amaldiçoou o terreno, enfim. No segundo a gente tem a Vala, que é a freira, né? Um demônio profano, que na tentativa de testar a fé desse casal, né, em específico da Lorraine, faz esse encargo e tal, e aí a gente descobre depois que dentro desse universo a Vala que tá vestida de freira para atormentar outras pessoas. E aí no terceiro a gente tem uma ocultista, que ela é uma pessoa que tem as capacidades de um demônio, já que ela faz uso das energias dessas criaturas, só que ela usa das próprias intenções. Então é tudo muito mais misterioso. E aí a gente tem eles lidando com essas searas diferentes em histórias diferentes. Aí deixa os filmes mais dinâmicos, né? Nesse filme, o protagonismo é da Lorraine, porque a gente vê as habilidades da outra mulher enquanto ocultista com ela, que é uma médium, e a gente vê isso, né, de uma forma, de como se fosse um conflito. E dentre alguns momentos, as habilidades das duas se misturam. E tem umas cenas do filme que fica meio Jean Grey e Emma Frost, sabe? Briga de Charles Xavier e Jean Grey, as duas. Eu acho tudo. Eu acho super interessante. Para mim, os highlights são os momentos de investigação, que é eles indo atrás de como vai descobrir o que é, como que essa maldição permite que essas pessoas fiquem dessa forma. E maldição, essas coisas geralmente que entram precisam de algum tipo de permissão. Aí eu fiquei um pouco confuso, mas o filme também não responde tudo, e eu acho isso legal, tem gente que não gosta.
Eu acho legal, quando responde na medida certa, sabe? Mas a maldição era encaminhada para as pessoas ou inseridas na casa de alguma forma, a gente não sabe como, mas em alguma instância o que acontecia era o seguinte: a ocultista pediu algo para uma entidade que a gente vai dizer aqui que é um demônio, eu imagino que seja mesmo. E aí esse demônio cobra dela algo em troca. O que ela faz? Ela amaldiçoa outra pessoa para que essa pessoa pague por ela. Então ela terceiriza isso. Isso é algo que, infelizmente, aparentemente é possível de se fazer. Só que a gente não sabe como que funcionam as leis do universo, porque tudo que a gente faz, uma hora a gente paga. E daí se você fica terceirizando, você vai adiando as dívidas que tem pra pagar. Disclaimer, gente, mexer com magia é possível, vai ter um preço a pagar. Então avisando todo mundo aqui, pra não parecer, mas tuque. Essas coisas são possíveis de ser feitas, vai ter um preço a pagar. Então a mocinha terceirizava. Uma coisa curiosa, e que eu já vi em alguns lugares, eu sou uma pessoa que sou inserida aí no âmbito de pessoas que conversam sobre essas coisas, já fui atrás de tentar saber mais, enfim. E aí uma informação curiosa que eu recebi de uma pessoa muito mais velha que eu, que trabalhava com pessoas que faziam esse tipo de coisa, não vou dar tanta informação assim, coitada da mulher, é que ela me disse que pessoas fazem magias assim, desse tipo de controlar os outros, de amarração do amor, essas coisas que aparentemente são inofensivas, mas é tudo muito sinistro, elas ficam, ainda mais gente que faz magia utilizando de entidade, elas ficam com uma aparência assustadora com o tempo. Então uma cliente minha, uma cliente da onde eu trabalho, que ela é famosa por assim, ela faz de tudo. Qualquer tipo de entidade que você quiser trabalhar, ela sabe como. Eu sempre tive medo dela e eu não sabia disso. E aí soltaram, né, uma fofoca me falando que ela fazia esse tipo de coisa. E veja, eu não tô falando de gente que frequenta terreiro, faz ali as suas macumbas com as suas entidades, faz ali suas oferendas pros orixás. Não tô falando disso. Tô falando de gente que faz magia com uso de outras entidades, até entidades que nunca viveram na Terra. Não tô falando de religião, tô falando de magia. Ó, bom, importante falar. Ela faz de tudo que você pedir pra qualquer coisa, só que o preço é alto. Gente, a vida inteira eu tive medo dessa mulher. Quando eu descobri isso, eu lembrei dessa pessoa muito velha que me contou isso e eu fiquei em choque. Porque a aparência dela é tenebrosa. Todas as crianças morrem de medo dela. Ela tem um rosto muito estranho. E aí quando eu vi a ocultista do filme, eu falei, gente, elas têm uma semelhança fora de base. E eu fiquei em choque com essa informação, com o que eu vi no filme. Então tem essas semelhanças que é muito interessante dentro do filme. E que na vida real tem gente que não é assim, tem gente que não acredita em magia, em sei lá, não sei como é que chama, satanista, eu sei lá, eu chamo de, sei lá, vou chamar de ocultista. Essas pessoas ocultistas, tem gente que não acredita, mas a gente tem que lembrar, a gente acreditando ou não, ainda existe. Tem que lembrar disso, não é só porque eu não acredito, continua existindo. Não é? Eu acho muito engraçado. Eu já ouvi gente falando assim, eu não acredito nessas coisas. O que era? Acho que era signo. Uma pessoa tava próxima a mim, tava falando, eu não acredito em signo, tá? Pra mim isso é baboseira. Meu bem, você acreditando ou não, ainda existe. Ainda está lá. As pessoas ainda fazem parte dessas coisas. Você pode não acreditar, mas tá ali, existe. É estranho isso, né? Pensar essas coisas. Tipo assim, por exemplo, tem gente que não acredita em... Deus é um negócio muito louco. Tudo tem o direito de acreditar ou não. Eu falei mais no vídeo de herege que vai sair. Mas eu acho que a gente tem percepções diferentes em cima de uma mesma criatura. Lá do vídeo de herege a gente vai falar mais sobre isso. Mas enfim... A ocultista do filme é apresentada dessa forma, ela faz uso de rituais. São rituais com objetos específicos de pessoas e informações sobre elas, da quais ela consegue controlar a mente dessas pessoas e a percepção delas da realidade através desse ritual.
E aí isso ela faz com a Lorraine, ela faz com o Arnie, ela faz com a criança. Ela fez com todo mundo que ela escolheu. E aí, quando o filme vai fazendo a investigação, vai se vendo que tem um padrão de comportamento para ela conseguir fazer isso. E no final dela é cobrado o que ela estava querendo que os outros pagassem. Então, uma hora ou outra, a conta chega. Só que o pico do filme, que é o final, que é o ato final... E aqui pode conter spoilers, mas é um spoiler mais interpretativo. Eu não vou falar o que acontece. Mas existem momentos onde, por exemplo... A Lorraine, ela se vê duplicada. Ela tem ilusões muito fortes do que está acontecendo ali naquele momento, do que é realidade e o que não é. E, gente, um dia, você que tiver mais curiosidade sobre isso, igual eu que sou uma pessoa curiosa, entra na internet e procura relatos de pessoas que foram vítimas de magia envolvendo Satanás, assim, entidades não encarnadas. Gente, é muito louco. É dali pra baixo. E aí eu acho legal que esse filme teve uma recusa das pessoas acharem muito ficcional algumas coisas que são relatadas dentro do filme. Claro, a parte ficcional é mais interessante. Mas, gente, eu não sei que o roteirista desse filme foi atrás. Só que se vocês forem procurar, muitas pessoas que supostamente passaram sobre essas coisas relatam coisas muito parecidas. E eu acho que foi o que me deixou mais interessado nesse filme quando eu fui assistir. Falei, ué, percepção de realidade, de controle dessa sobriedade. Por isso que tem gente que fala que a pessoa entrou em surto. Muito louco, gente, muito louco. Muito louco. E aí entra nessa ordem de vilões, que é o primeiro filme era uma bruxa que se transformou ali numa entidade, enfim, não dá pra saber o que era. O segundo era um demônio. E o terceiro, que era o pior de todos, era uma ocultista. Eles chamam de The Occult, né? A ocultista. Sei lá, tá assim nos créditos. Que é sinistra. Ela é sinistra. E é a parte mais interessante. Então, quando a Lorraine vai fazer as leituras intuitivas dela pra ver o que aconteceu, quando ela começa a descobrir, ela e o Ed, sobre a maldição, como que ela é mandada, do jeito que ela é feita, o totem da bruxa, que existe, que pessoas recebem, que é o mesmo esquema de quando as pessoas mandam um bolo encantado pra fisgar alguém, que isso era muito popular nos anos 90. Nos anos 60, 70 ali, isso era muito popular. Pode perguntar pra uma pessoa 60 a mais se ela já ouviu história de bolo encantado. Bicho, isso me assombra. Um bolinho, que delícia. As pessoas, existe uma prática aí de... A gente mistura muito questão de simpatia com feitiçaria, não sei se vocês já repararam. Mas tinha uma prática de fazer, de alguma forma, eu não sei o método, mas as pessoas faziam de um bolo como se fosse algo mágico pra pessoa comer e ficar apaixonada por você. Deve ser algum tipo de amarração. E isso era muito popular há uns anos atrás, décadas atrás. E você, é muito difícil. Não sei se foi só aqui, nas cidades ao entorno da minha, que as pessoas que eu já conversei já me falaram isso. Mas eu tinha um disclaimer, assim, quando eu era criança, um warning, um aviso que era: não come bolo, que ganhou dos outros. E não era nem questão de envenenamento. Um dia eu perguntei, não era. Era outra seara aí. E isso me deixava fascinado. Aí esse tipo de obsessão fez eu ficar muito interessado nesse filme. Mas como ele saiu em 2021, quando os cinemas estavam voltando a abrirem, né? E toda essa questão, ele não teve uma bilheteria tão expressiva quanto os outros, mas também não foi um grande fracasso. Ele dividiu a opinião do público bem mais do que o segundo, já que ele ia para essa questão desse ocultismo. Então o vilão não era um demônio, que, por exemplo, o primeiro e o segundo pode ser descrito como era uma pessoa fazendo uso desse tipo de energia. E daí isso pode cair no âmbito da descrença, né, do público não conseguir tanto se conectar com a história, né? Gente, meu microfone deu pau, tive que voltar aqui e gravar o resto. Mas enfim, eu dei nota pra esse filme, nota 8 de 10, porque eu achei ele super legal. E achei ele divertidíssimo. E achei ele curioso. Mas eu confesso que ele foi muito diferente do que eu esperava que ele seria. Não vou ser Tonhão, autopeças de vir aqui e falar: ai, foi exatamente o que eu achei que ia ser. Não foi.
Mas isso não quer dizer também que foi ruim. Entende? E que a expectativa é uma coisa, né? Mas aí comentem aqui o que vocês acharam desse filme. O que vocês acharam da franquia até aqui. E se vocês também tiveram essa impressão de que esse filme foi diferente do que foi proposto nos outros, só que isso não quer dizer que ele foi ruim. E o que vocês acham dessa questão da ficção ser inserida em história que é inspirada em fato real? Eu acho que fica mais legal. Porque, né, a realidade é meio chata. Mas aí comenta aqui o que vocês acharam, tá, amores? E quando sair o 4, né, no caso amanhã, eu vou lá assistir e eu volto aqui falar com vocês. Beijo.